avaliações da regressão e da sabatina, certo? De modo geral, as regressões estavam bem feitas. Agora, teve gente que esqueceu de colocar alguma coisa como ficaria em um texto científico, uma tabela ou uma figura, certo? Que é uma das coisas que eu quero ver, porque me ajuda a ajudar vocês se forem utilizar a técnica no futuro. Tá? A maioria copiou e colou a saída do size e do R, então tinha os gráficos de trabalho, mas aqueles gráficos não são os gráficos que nós costumamos apresentar em um artigo. A apresentação de gráficos de regressões múltiplas sempre é complicado, porque raramente eles são bonzinhos e ficam somente com 3 eixos. Tá? Alguns de vocês tiveram até 8 eixos, o que seria basicamente impossível de apresentar. Como é que a gente faz na forma de gráfico? Se são 2 eixos, 2 x's, tranquilo, faz um gráfico de contorno de curva de nível, gráfico de curva de nível. Então você tem a vertical com cores, que seria o Y, e bandas de cores que vão, e aí você vai escolher no programa de onde até onde, mas tipicamente a gente usa os vermelhos para os negativos e os azuis para os positivos, ou alguma coisa desse tipo, simplesmente porque a conta corrente quando está negativa é vermelho e quando está... certo? Simplesmente porque fica uma coisa fácil de ver. Tá? E aí, à medida que vai ficando mais alto, vai carregando mais na cor positiva e mais baixo, até valores negativos, dependendo da variável, vai carregando mais do lado da cor negativa. A intensidade de cor vai mostrar mais ou menos onde se encontra, onde é que está o pico. Isso aí funciona muito bem para 2x, porque você transforma x1, x2, cor dá a ideia de altura. Você vê um gráfico em curva de nível. É mais fácil de ver esse do que aquele gráfico 3D que aparece em que você tem x, y e uma curva, porque você fica com uma série de valores que vão estar por trás. Você vê uma parte da curva e o que está por trás dali, você perde a capacidade visual de detectar. Nenhum desses 2 caminhos resolve quando você tem 3 x's ou mais. Aí ou você vai para curva de... Eu falei isso na aula 2 anos atrás, mas define faixas de valores e cria subgráficos específicos para cada faixa de valor. Por exemplo, nos dados que vocês tinham, talvez fossem baseados, daí você teria que ver qual a variável, mas se uma das variáveis fosse evapotranspiração, a faixa semiárida, como é que se comportaria? A faixa subseca. Aí você pega as faixas de valores que você quer ver com base em algum valor da literatura. O que é que define uma área subárida? Ou solos ácidos, ou solos com mais matéria orgânica, menos matéria orgânica. Define um valor específico e cria gráficos quebrados para aquele valor. Tá? Outra forma muito comum é a tabela, que foi o que todo mundo que apresentou escolheu. Certo? Uma tabela indicando qual é a equação, e aí nesse caso seria uma linha para cada variável, a equação com as constantes e medidas de, normalmente vai ser o R2 ajustado, e aquele que o André me perguntou, que eu já esqueci qual é o nome dele, é SM ou alguma coisa desse tipo, que indicam o grau de confiabilidade da regressão. Tá? Então seriam as 2 medidas que você colocaria junto da equação para indicar a confiança. Quanto a equação explica, o R2 ajustado, e qual a repetibilidade pelo erro padrão ajustado. Isso com relação ao trabalho de regressão. Com relação à sabatina, de modo geral, bom desempenho, alguns pontos
Primeiro, tem algumas respostas que são desgraçadamente próximas de livre-texto. Não estou dizendo que o livre-texto esteja errado, mas que eu não tenho como saber se a pessoa que está fazendo a disciplina nesse momento está entendendo ou não quando vem uma resposta direta do livre-texto. Tá? Isso não afeta a nota, mas pode afetar no futuro quando precisar dessas informações. Consulta, beleza, a ciência é feita com base na consulta, mas tem que passar pelo filtro e ser interpretado por quem está fazendo. Tá? Fora isso, teve um conceito que se repetiu o problema com a repetição real. Certo? Pelo menos duas das respostas com relação à repetição real pensaram na repetição do experimento, na repetição do tratamento. E deram toda a resposta com base no tratamento. Só que o conceito mais importante para a repetição real ou repetição efetiva é que, na verdade, em um fatorial, cada fator tem mais repetições do que somente aquelas dos tratamentos. Se você pegar um fatorial 2 por 3, com R igual a 4, certo? Cada tratamento, ou seja, A1, B1, A1, B2, A1 até A2, B3, vai aparecer 4 vezes. Essas são as repetições físicas do experimento. O experimento vai ter 4 repetições para cada tratamento. Agora, quantas vezes vai aparecer cada A? Cada A vai aparecer 3 vezes? Ou cada A vai aparecer em 3 tratamentos? Cada A vai aparecer em 3 tratamentos. A1, B1, A1, B2, A1, B3. E cada um desses 3 tratamentos vai aparecer 4 vezes. Não é isso? Estou admitindo aqui que ninguém perdeu parcela, não fez, não eliminou lá, estou experimento bonitinho. Tá? Então o A, na verdade, tem 12 repetições, não 4. A precisão de avaliação do A, do efeito principal de A, vai funcionar como se eu tivesse feito um experimento com 12 parcelas para A1 e 12 parcelas para A2. Ou seja, a precisão de A é muito maior do que aquela que teria com somente 4 parcelas. É muito mais fácil de encontrar diferenças para A, porque tem, como você vai aumentando o número de repetições, as diferenças necessárias para serem encontradas são menores. Então é muito mais fácil encontrar diferenças para A do que encontrar diferenças entre os 12 tratamentos como um pacote fechado. B tem quantas repetições? Cada B. 2 tratamentos para cada B. A1 e A2. Então, o B tem 8 repetições, reais ou efetivas. Está fazendo sentido, gente? Qual é uma consequência direta disso aí? Em qual desses 2 fatores eu vou ter uma maior facilidade de encontrar diferenças, para A ou para B? Para A, porque eu tenho mais repetições, na verdade, para A do que eu tenho para B. Então, para B eu preciso de diferenças maiores para conseguir ver do que eu preciso para A. Eu tenho mais precisão em B, tenho maior precisão em B, porque esse mais precisão doeu no meu ouvido, apesar do fundo de ouvido. Eu tenho uma maior precisão em B do que eu tenho em A. Está fazendo sentido? O que vale para o fator principal, vale para a interação. Aqui eu só tenho uma interação. Então, a avaliação dessa interação vai ter a mesma repetição para todo mundo, que são 4. Até aqui, tranquilo. Mas se eu tiver C, isso aqui é um C, tá?
Se eu tiver um fator C, esse fator C, como tem dois níveis, vai ter a mesma precisão do A. Correto? Mas na interação AB, o que acontece com C? Passa a ser repetição. Então, quando eu estou avaliando a interação AB, eu tenho, na verdade, 8 repetições. Todo mundo está vendo o que estou dizendo aqui? Quando eu estou vendo AB, o C é o quê? Certo. Nesse caso, fica uma repetição. O C funciona como repetição. 2 Ok. Chega. vezes 4. Para o AC, agora eu tenho quem é repetição, é o B. Então no AC nós temos 12 repetições. E no BC, voltamos para a mesma coisa do AB. Certo? Porque eu coloquei para facilitar a minha vida que aqui era 2. Se fosse 3 ou 4, mudava. Tranquilo? O Tade Paulo não foi muito convencido, não. Depois eu vou estudar. A hora de perguntar é agora. Embora também possa perguntar depois. Só não pode perguntar de quarta-feira para lá. Não, fica tranquilo. Para analisar o efeito principal, sempre vai ter mais precisão do que o efeito. Sim, porque eu sempre vou ter, quando eu estou analisando o efeito principal, o outro efeito Vai ter principal, mais, né? todos os outros efeitos principais funcionam como repetições. E o contrário não. E o contrário não, né? Porque eu. Quando eu estou analisando a interação, os dois efeitos principais, os dois ou três, os efeitos que estão envolvidos na interação não são mais repetições, são coisas que eu estou estudando. Continuam a ser os demais efeitos. AB, se a gente está falando da interação AB, o C, o D, o E, continuam a ser repetições para a interação AC. Tá ok? Eu entendi assim no geral, citado, mas colocando assim uma coisa mais prática, como que a gente poderia fazer nessas interações? Fazer como assim? Tipo, por exemplo, ali tem braquiária e descida, né? Certo. Aí nesses três, A, B, C, O sistema silvopastoril é o A, a distância é o B, e a profundidade é o C. Simplesmente são os nomes Os fatores. dos fatores. Ao invés de eu colocar um nome aqui, eu coloquei. Sim. Tranquilo? E houve pelo menos uma confusão do que é interação, pensando que a interação é a modificação de um com os níveis do outro. Quando a gente fala da interação, é fator com fator, não é fator com nível. Tá? Então a interação sistema-distância não é sistema distância 0, sistema distância 1. A interação acontece no conjunto das distâncias e no conjunto dos sistemas. E a gente avalia a interação comparando os sistemas em cada distância. Como é que Liricida e Sabiá se comportam na linha, no 0? E como é que elas se comportam no 2? E como é que se comportam no 4, no 6 e no 8? Isso é uma das análises que a gente faz. A outra análise é, na distância para a glicídia, como é que essas distâncias se comportam? E no Sabiá, como é que essas distâncias se comportam? São os dois conjuntos de testes que nós fazemos. Então, a gente fixa um fator. No primeiro caso, eu fixei o fator distância, comparei dentro da distância 0, depois dentro da 2, da 4, da 6 e da 8. E no segundo caso, eu fixei o fator sistema e comparei as distâncias dentro do sistema. O que vai acontecer
nisso aí, em uma interação significativa, é que você vai encontrar um padrão de respostas diferentes dependendo de qual fator você está analisando. Então, talvez braquiária, glicídia e sabiá sejam iguais na distância zero, diretamente na linha, o efeito dessa, não haja uma diferença, sejam iguais não haja uma diferença significativa entre glicídia e sabiá na distância zero, mas como a glicídia solta muito menos folha do que o sabiá, na distância 8, está mais longe, o sabiá tem um efeito maior ou menor do que a glicídia, porque ele está tendo, ainda tem um efeito lá no 8, enquanto a glicídia não tem. Se a gente medisse, e o pessoal de zootecnia, da forragicultura faz isso, por exemplo, a produção da braquiária nessas distâncias, se a gente fosse falar da biomassa da braquiária nessas distâncias, no zero, é zero braquiária para as duas, está completamente sombreado, basicamente morreu. No 8, a glicídia praticamente não tem efeito na biomassa do sabiá, porque a sombra da glicídia fica muito estreitinha, e esse experimento, praticamente, as parcelas com sabiá, praticamente acabou o braquiária. Porque o sombreamento era tão intenso que quando você colocava 8 metros de um lado, 8 metros do outro, o braquiária levou uma pisa. E olha que braquiária levar pisa não é coisa fácil. O braquiária levou uma pisa monumental. Tanto é que no experimento que está sendo feito em Garanhuns, com esse sistema também, aumentaram a distância para 25 metros, para ver se consegue manter o braquiária vivo no longo do tempo. O primeiro experimento, a distância era 10 metros. E com 3 anos não tinha mais braquiária. Tranquilo, gente? E aí eu estou falando dos dados, não tem nada a ver com estatística, só estou jogando com essa forma. Até aqui, ok? Alguém tem algum comentário mais com relação a Sabatini? Ou a teoria de fatorial? Que na verdade não é muita teoria, né? É mais um sistema de uso do que teoria propriamente dita. Mas a lógica do fatorial está clara para todo mundo. Um último ponto. Houve alguma resposta que, quando foi falar da complexidade, do efeito do número de níveis e de fatores na complexidade, falou que a maior complexidade reduz o número de repetições. Reduz o número efetivo de repetições ou alguma coisa assim, não lembro dos termos exatos, mas era alguma coisa nesse sentido. Na verdade, não. O número de repetições não é definido em função do fatorial. O número de repetições do experimento é definido em função do número de tratamentos. O que vai acontecer com o fatorial é que um fatorial mais complexo, certo? Com mais fatores, vai ter uma maior dificuldade de entendimento, porque você vai ter chances de interações mais difíceis de entender e de variáveis diferentes apresentarem padrões de resposta diferentes que são difíceis de fazer a ligação. De um modo geral, nós trabalhamos com uma variável cada vez. Está discutindo chumbo, você não discute cálculo na mesma hora. Mas se espera um padrão lógico de comportamento. Eu vou pegar cálcio e alumínio, você vai discutir cálcio como se não houvesse nada alumínio. Você sabe que se o pH está aumentando, deveria acontecer um aumento no cálcio e uma redução no alumínio. O problema quando você começa a ter muitas interações diferentes é que é bem possível que o que acontece no cálcio não aconteça uma coisa semelhante no alumínio ou no magnésio. E aí você fica sem entender. Olha, para cálcio eu tive interação dupla de A e B. Para alumínio foi A e C. E para magnésio foi B e C. Que está acontecendo? Isso aqui, como é que eu vou explicar o que está acontecendo? Eu deveria esperar cálcio, magnésio e alumínio tivessem o mesmo comportamento de respostas, sentidos diferentes. Sim, eu esperaria os sentidos diferentes pela natureza
dessas variáveis. Mas se dá interação AB para cálcio, a lógica indica que deveria dar interação AB para alumínio e para magnésio. Com o magnésio se comportando de uma forma semelhante ao cálcio e o alumínio se comportando rebatido. O inverso acontecendo no alumínio do que acontece no cálcio e magnésio. Quando começa a dar, cada um dá uma coisa diferente, para você conseguir contar uma história coerente, que é o que a gente quer fazer, a gente quer contar uma história, fica muito mais complicado. O que nós queremos na discussão é contar uma história para poder chegar a uma conclusão de, olha, isso aconteceu em função desses mecanismos aqui. Mas se cada um tem um mecanismo diferente, qual é o mecanismo que causou? Seria um estudo eu verificar uma interação que seja muito difícil comprovar biologicamente, não tem tantos estudos. Ok. Eu posso deixar de lado essa interação? Eu não gosto de fazer isso a posteriori. Mas se eu tenho, por exemplo, um número muito grande de fatores, eu posso não incluir algumas interações no modelo. E eu vou considerar que essas interações, eu não tenho a menor esperança de conseguir entender uma interação quádrupla. Então eu vou considerar que é efeito do acaso. Vou tirar ela do modelo e toda variação que seria colocada para ela vai bater na fonte do acaso. A gente pode fazer isso, não tem problema nenhum. É uma decisão que seria melhor tomar antes de fazer a análise, para não ser, aconteceu isso, quer dizer, e se você vai desconsiderar, não é uma boa política reduzir o acaso por uma coisa que você vai desconsiderar. Se você coloca no modelo, você está tirando da conta do acaso. O acaso, no final, é tudo aquilo que não tem explicação. Se está no modelo, tem uma explicação. E aí vai sair do acaso para essa conta. Qual a explicação? Agora, aí o ponto maior seria, antes de fazer o experimento, na hora que está planejando o experimento, faz sentido eu tentar ver essa interação? Faz sentido ter algum mecanismo que a minha ciência, a minha fertilidade do solo, a minha biologia do solo, justifique para ver essas coisas separadas como um conjunto só? Se não tem, por que incluir como fator? Está entendendo o que eu quero dizer? Para que é que eu vou incluir a quantidade de sódio como uma coisa importante num experimento feito na zona da mata? O que é que eu vou ganhar com isso aí? Em que cenário é razoável pensar que sódio na zona da mata seja uma coisa importante? Não, estou fazendo um experimento com vinhaça. Aí eu tenho lógica na zona da mata de colocar, porque você pode chegar a ter uma certa salinização na zona radicular quando você coloca doses univoltas de vinhaça. Faz sentido, mas fora daí não faz. A mesma coisa com alumínio no sertão. Mas se eu coloco o modelo, pode acontecer simplesmente porque a variação do acaso é um bicho safado, de encontrar um efeito significativo para sódio numa cana-de-açúcar que não recebeu aqui, que não é na beira do mangue, que não é a área que sofre inundação de água do rio perto do mar, não tem água marinha vindo pelo rio. Como é que você vai explicar isso aí? Então, o melhor é você pensar antes, para ter certeza que aqueles fatores que você está incluindo no seu experimento fazem sentido para a sua linha de pesquisa. Certo? Você tem que... Por isso que a hipótese experimental é a coisa mais importante que tem na pesquisa. Você saber muito bem por que cada coisa que você está colocando lá pode afetar o seu resultado. Não quer dizer que você tem que saber como vai afetar. Porque
se você soubesse como vai afetar, não precisava fazer a pesquisa. Você faz a pesquisa porque tem uma lacuna de conhecimento. Agora você tem que definir muito bem amarrado qual é a lacuna com base no conhecimento que já existe no assunto, ou seja, na literatura. Ok, gente? E antes que eu comece o assunto de hoje, eu recebi, e antes que eu esqueça também, eu recebi hoje um e-mail da FACEP indicando que as defesas de PIBIC de agrárias são na segunda-feira que vem. No e-mail veio com o dia todo. Eu não sei ainda qual vai ser o horário da minha aluna ou se vão querer que eu participe de alguma avaliação dos demais alunos. Só recebi o e-mail da FACEP, apresentação do PIBIC, segunda-feira próxima, dia 9, de 8 às 16, às 18. De 9 às 18, negócio desse. Então, assim que definir, eu falo com vocês para rever como é que faz. Só é para dar um. Enquanto eu estou lembrado disso. Ok? Então, continuando agora com o assunto. Isso aqui vocês viram na semana passada, mas é o cenário dos dados. Esse não é um fatorial a rigor, mas do ponto dá para fazer análise como eu vou usar nesse sentido, somente para fins didáticos. 3 fatores: sistema, distância e profundidade. E as variáveis, em 2 épocas, estação da chuva e estação seca, carbono microbiano, respiração microbiana e quociente microbiano. São 3 variáveis ligadas com a atividade biológica do solo. A organização típica dos dados, certo? O tratamento não está um bom nome lá, mas é o sistema, GOS, liricídio ou sabiá, certo? Poderia ser escrito por extenso, ficaria até melhor, porque daqui a um ano talvez eu não saiba quem é G e quem é S. As distâncias, devidamente sem o acento, são as distancias, não são as distâncias. As profundidades e o bloco. Você pode fazer qualquer organização que você queira. Bloco 1 todo, bloco 2 todo, bloco 3 todo. Nenhum programa de estatística vai fazer questão de qual é a forma, desde que você informe, cada linha de dados tenha todas as informações. Tá? E uma coluna para cada variável. Então, os arquivos de um fatorial, tipicamente, um arquivo de qualquer experimento, na verdade, tipicamente vão ter várias colunas de dados. Você não precisa fazer um arquivo para cada variável. Tipicamente também eu iria colocar aqui mais uma coluna sequencial, ID, qualquer coisa desse tipo, para ver qual é o número na hora de fazer a limpeza dos dados. Fica mais fácil de ver quem eu tenho que eliminar. Aquela coluna a mais que eu falei de semix, seca, limpa, que é onde eu vou fazer a análise mesmo para poder eliminar outliers, transformação, etc. Mesma lógica daqui. Importou os dados, todo bonitinho, estatísticas, and way ANOVA. Você já ANOVA por vários caminhos diferentes. Clicou, seleciona o arquivo, muito imaginativamente, fatorial técnicas. Certo? Seleciona a variável dependente e inclui todo mundo que você quer no modelo. Certo? Na hora de incluir no modelo, o blocos vai ser tratado da mesma forma que os seus fatores normais. Porque você admite, na hora que usou o delineamento em blocos, que tem uma variação própria daquele fator. No caso desse experimento, tinha diferentes idades de plantio do braquiário. Tinha braquiária que foi plantada na época que instalou as leguminosas e tinha braquiária da década de 60 lá, nessa área experimental lá também. Você seleciona o blocos por alguma razão. Inclinação do terreno, época que você vai fazer o experimento na casa de vegetação, no laboratório, seja lá o que for naquele caso específico.
Mesmo que ele está aqui verdinho dizendo, não fiz nada ainda. Tá? Trabalhe antes que eu comece a fazer o código. Eu sei que isso é específico do SAS, mas a lógica é semelhante em qualquer outro programa. Voltando. Essa é a tela, porque a gravação, eu perdi a gravação que eu fiz aqui, então recuperando a gravação. Essa é a tela em que você vai definir o modelo. Clicou o tratamento de distância e profundidade, os 3 fatores do fatorial, com o control ligado, aí você, mesmo procedimento que você faz qualquer coisa, você marca todo mundo. Aí você pode vir ao full factorial, que ele vai fazer todas as combinações de efeitos principais e todas as interações. Ou você pode ir para o n-way factorial. No n-way você vai definir qual o nível que você quer. Eu só quero ver interação dupla, eu não estou interessado nas interações tríplices. Na hora que você clicar no n, ele vai perguntar até o 3º nível, porque só tem 3 fatores aqui, quais são as interações que você quer ver. Tá? Esse caso aí ele pode inserir o bloco como uma variável. O bloco não é uma variável, é um fator. O bloco você vai clicar em bloco e adicionar. Aí ele aparece sozinho. Veja que ele não está ligado com o que você clicou no fatorial. Certo? Você também pode, se quiser, clicar tratamento de distância cross. E aí você está cruzando tratamento de distância, ou seja, a interação entre tratamento de distância. Tratamento, profundidade, cross. Distância, profundidade, cross. Clica os 3, cross. A única vantagem de pelo full factorial ou pelo n-way factorial, conforme você decida, é que você não corre o risco de esquecer ninguém, que você corre manualmente, e dá menos trabalho, porque clica, você clica 2 vezes só e resolve o problema. Certo? Mas é a mesma lógica. Tá? O que é que você não pode fazer? Botar bloco no meio, porque senão o SAS vai achar, como bom burro do pai e mãe que ele é, que o bloco faz parte do tratamento. Ou seja, que o bloco não é a repetição do seu experimento. Ok, Bruno? Se você colocar, marcar os 4 e colocar full factorial, o SAS vai fazer a análise tranquilamente. Só não vai ter nada de resíduo, porque você definiu tudo que tinha no modelo quando você incluiu blocos. Mas vai aparecer lá, tratamento versus bloco. Distância versus bloco. O SAS, distância versus bloco faz tanto sentido quanto o tratamento versus distância. Do ponto de vista do programa, seja o SAS, seja o R, seja qualquer um deles, a interação entre tratamento e bloco faz tanto sentido lógico quanto o tratamento de distância. Porque nada faz sentido lógico para eles. Eles não querem sentido lógico, eles só sabem fazer conta. Ok? E aqui eu marquei o NEST. O que é o NEST? É um tipo de fatorial um pouquinho diferente. Em alguns casos, você tem fatores que não são iguais, ou níveis que não são iguais, dependendo do outro fator. Então, os níveis para sorgo, os níveis de nitrogênio para sorgo, talvez sejam diferentes dos níveis de nitrogênio para milho. Se você está fazendo um experimento de nitrogênio versus sorgo e milho. Então, na realidade, não faria sentido você comparar os níveis de N do milho no caso do sorgo. Só faz sentido ver a resposta do N dentro do sorgo e dentro do milho. Estão entendendo o que eu quero dizer? Não é uma coisa que a gente costuma usar com muita frequência no nosso campo. Isso aqui em agrárias não é uma coisa que a gente usa com muita frequência. Mas tem alguns cenários que podem valer a pena você usar. Para quem é da área mais amostral, você está fazendo um experimento em matas e
quer ver distâncias, o teor de metal pesado, que eu esqueci de metal pesado, em relação à distância da planta. Certo? Com plantas diferentes. Porque você está escolhendo um determinado tipo de planta leguminosa da mata. Certo? Mas se a leguminosa é engar, é diferente se a leguminosa for a caça. Não vai ter a caça na nossa mata nativa, mas... Certo? Porque são plantas diferentes. Então 0 metro no engar é a mesma coisa de 0 metro na caça, mas 2 metros no engar é diferente de 2 metros na caça, porque a cobertura da copa do engar é completamente diferente da cobertura da copa da caça. Então não faz sentido eu comparar 2 metros com 2 metros, porque 2 metros em uma situação é uma coisa e 2 metros na outra. Então pode fazer sentido nesse caso, ao invés de eu fazer um fatorial normal, eu vou fazer um fatorial nested. Deu branco agora no português, mas é incestado, aninhado. Porque uma coisa varia em função da outra. Também seria possível, ao invés de utilizar distâncias fixas, usar 0, 1/4 da distância até a copa, metade da distância até a linha de projeção, linha de projeção e 2 vezes a linha de projeção. E aí, nesse caso, o referencial fica o mesmo. A distância muda, mas o referencial em relação à planta permanece o mesmo. Daí depende do seu design. Talvez seja viável fazer isso, talvez não seja. Talvez você precise trabalhar com a distância fixa, porque senão vai ficar doido no campo. Cadê a copa? Tentando achar onde é que está a copa para fazer a amostragem. Aí você escolhe o que é melhor do ponto de vista de interpretabilidade. Quase não sei. Ok, gente? Não faço ideia como é que faz isso no R, mas sei que faz. Certo? Se clicar no Nested, vai aparecer outra tela em que você diz quem é que está fora e quem é que está dentro. Ou seja, quem é que está aninhado dentro de quem. Tá? Você é que define quem é. Tranquilo até aqui? Esse sim. Quem vai estar alinhado dentro de No exemplo que eu estava usando das plantas, o melhor seria a distância aninhada na planta. A planta é o fora e a distância é o dentro. Porque quem está definido não é a distância, é a planta. A distância é definida em função... a planta que vai ser o diferencial. A planta que está levando essas distâncias serem diferentes. Então é o mais externo. Outras vezes você tem coisas completamente separadas dos dois lados. Estou fazendo um experimento que eu tenho leguminosa e gramínea. Na leguminosa eu tenho espécies de rizóbio como promotora de crescimento, e na gramínea eu tenho espécies de outra coisa como promotora de crescimento. Então não faria sentido eu comparar. Ok? Selecionei, aparece o modelo e aparece aqui. Certo? Proc, Procedure, GLM, General Linear Model, arquivo de dados, não quero ver gráfico nenhum, ponto e vírgula, quem são as classes, quem são os fatores, tratamento de distância, profundidade e bloco, qual é o modelo, semix seca igual ao bloco, tratamento, distância, profundidade, tratamento de distância, tratamento de profundidade, distância, profundidade, tratamento de distância, profundidade. Uma anotação, se você for escrever na mão, você pode utilizar do SAIS. Eu vou encurtar aqui, tratamento. Se você encontrar um código do SAIS com uma barra vertical, isso é isso tudo. Certo?
tratamento barra vertical, distância barra vertical, profundidade, é exatamente igual a o que vem daqui até aqui. Então, se você estiver fazendo uma pesquisa de códigos do SAIS para ajudar a escrever alguma coisa, aparecer uma barra vertical, é uma redução para todos os efeitos incluídos. Então, todas as interações duplas, todas as interações tríplices, todos os efeitos principais, todas as interações de qualquer coisa, a mesma coisa. Você selecionando, o SAIS vai escrever por extenso. Mas pode ser que vocês peguem um código de alguém, daí vocês já sabem o que quer dizer isso. Tá? Provavelmente o R vai ter alguma coisa semelhante. Mas qual é o código do R? Eu sou S, sou R. Tá? Mas a lógica permanece a mesma. Tanto o SAIS quanto o R, na realidade o R é uma versão de um grupo, acho que da Alemanha, fez de um programa chamado S+, que é uma linguagem, basicamente uma linguagem de programação para estatística, certo? Que é paga e muito bem paga. Aí o pessoal fez o R com uma versão gratuita, que no início era menos poderosa, hoje tem a mesma capacidade de qualquer programa, mas é uma linguagem de programação, assim como o R é, assim como o SAIS é. Esse é o sistema normal do SAIS. Quem aprendeu a usar o SAIS na década de 80, década de 90, aprendeu a fazer esse tipo de coisa. Vocês é que, como tudo na vida, tem a vida é muito mais fácil, né? Vai lá, clica, não precisa decorar nada. Certo? Que é a tendência natural, simplificar. O que significa? Imagine para fazer. Certo? Vocês não são estatísticos. Eu não sou estatístico. Nós somos cientistas de outro campo de conhecimento, não tem razão para gastar mais tempo do que o absolutamente necessário com coisa tipo decorar. Não, tem que ter um ponto e vírgula. Não coloca ponto e vírgula, o bichinho fica doido. Esqueça um ponto e vírgula aí e ele só não te chama de bonitinho. Hã? O R é chato. O R é muito chato. Todos eles são. Lembre-se que o computador é o bicho mais literal que existe na face da Terra. Então, se você não colocar, no caso do SAIS, o ponto de vírgula, ele vai... Tá, beleza, ele tá tudo andando da ordem, né? Aí, ele não vai parar mais da ordem, né? Tudo de uma vez só. E no SAIS, se você quisesse colocar uma linha só para isso tudo, você colocava. Ia ficar ilegível, mas você colocava. Desde que tivesse os pontos e vírgula. Colocou todo bonitinho, todo com linha, esqueceu os pontos e vírgula, não fez porcaria nenhuma. Tá? Estão entendendo a lógica do programa? Todo mundo está conseguindo ler esse programa? Opções, que é a próxima tela. O que é que eu quero fazer? Estatísticas padrões e adicionais. Para ver o teste de comparação de médias, tem que ser nas adicionais. Certo? Quero fazer comparações múltiplas. De quem? Nesse caso, idioticamente, eu mandei fazer em todo mundo. O que significa que ele vai fazer teste de Tukey para blocos. O que é absolutamente sem o menor sentido. Professor, bloco não tinha sido retirado? Não. Blocos está no modelo. Aqui o modelo. Ele não está envolvido nas interações. Isso, ele foi adicionado de uma forma diferente. Ele foi adicionado sozinho. Isso, Eu não incluí ele na definição da parte do tratamento. Se bloco não aparecer aqui, para o SAIS é um DIC. E para o R também é. Se você não colocar o controle local no código dentro do modelo, não está no modelo, não existe. Se o bloco não existe, é um DIC. Mesmo que você tenha feito todo o experimento, porque você sabe que aquilo ali causa variação, mas se não aparecer no modelo, tá
ok? Agora, aqui está, teste de média está mandando fazer para bloco. Qual é o sentido de eu comparar os blocos? Nenhum. Eu estou gastando uns bits desnecessariamente. E se for imprimir, você vai gastar papel desnecessário. Eu não recomendo ninguém imprimir saída do computador hoje em dia. Tá? Mas os produtores de eucalipto e pinos do Brasil fortemente recomendam que você tenha que imprimir tudo que sai do computador. Certo? Eles são extremamente favoráveis. Dizem que é muito mais seguro você ter o papel. Tá? Não sei por que eles dizem isso. E os fabricantes de impressora, tanto a Epson quanto a HP, realmente gostam que você imprima tudo. O seu bolso, provavelmente não. É isso. Aí você decide quem é mais importante. Tá ok até aqui? Eu não mandei fazer os gráficos, mas eu deveria. Por quê? Eu deveria ver os gráficos diagnósticos e quando eu faço a análise eu faço os gráficos diagnósticos para eliminar outliers, checar a normalidade, isso tudo continua valendo. Então, checar o mocedade, dar uma olhada na cara se está mais ou menos a mocedade. Então, para ver isso, eu teria que ver os gráficos. O SAIS nem o SAIS, nem nenhum outro programa vai conseguir fazer um teste do evento, por exemplo, da mocedade, em um delineamento que tenha mais de um fator. Que é que você pode fazer se quiser fazer essa avaliação. Você calcula no Excel os desvios e aí faz a análise variância em cima dos desvios. Ou seja, cada ponto menos a média daquele tratamento, a média daquele bloco vai transformar nos desvios. E aí você faz a análise variância em cima dos desvios. Que seria aplicar o teste, basicamente aplicar o teste de evento para a mocedade. Tá? Mas o SAIS não faz direto, você não tem a opção de checar o mocedade via Levene, exceto no One Way. Pelos gráficos dá para você ter uma ideia muito boa se está mais ou menos a mocedade. Aí você vai no gráfico, elimina o outlier, volta, transforma, forma. Se você quiser, você pode não mandar fazer nenhum teste de Turing até terminar essa fase de limpeza, porque aí não fica com a tela mais cheia com esse teste no meio do caminho, só para se concentra na limpeza, é o que eu tenho feito mais recentemente. Certo? Me concentro primeiro em limpar os dados, depois que todas as variáveis estão limpas, aí eu volto e faço análise. Enquanto estou fazendo análise para alunos atualmente, nesse processo eu já estou vendo, quando termino de limpar, eu já vejo quais são os efeitos que foram significativos e mando fazer Turing somente para aqueles efeitos. O que eu costumava fazer, que ainda fiz com a Aline, manda fazer Turing para todo mundo, menos blocos, e aí é ela que vai lá e cate. Esse aqui foi significativo, vou olhar esse. Tá? Mas são os dois caminhos. Tranquilo, gente? Minha sugestão na análise é que você fique com o Excel aberto e vai indicando no Excel variável tal, eliminei tais pontos, eliminei tal, transformei desse jeito, transformei daquele outro jeito, que fica mais fácil você ver depois, quando precisar lembrar o que foi efetivamente feito. Ou uma planilha como o OneNote ou qualquer uma dessas ferramentas de notas, o Word mesmo, aberto, vai lá, volta, outliers, transformação tal, efeitos significativos tais. Qualquer coisa que fique fácil depois de você sintetizar o procedimento de limpeza de dados. Tá? Não quero ver os gráficos aqui, deveria, mas não quis. E o PDF ficou igual. Isso significa o quê? Ele vai mostrar aquela matriz de todo mundo com todo mundo. Certo? Vai montar uma matriz para cada efeito desses.
Então, vai ter uma matriz para tratamento, que é uma matriz 2x2, né? Vai ter uma matriz para distância, 5x5, vai ter uma matriz para profundidade, 2x2, vai ter uma matriz tratamento distância, 10x10. Porque tem as 5 distâncias para glicida e as 5 distâncias para sabiá. Quando ele monta essa matriz, ele está montando das combinações. Você que vai ter que ver quais são as combinações que lhe interessam ver. Tranquilo até aqui? Lembrando, eu não adivinho quando não está, então por favor me ajudem a ajudar vocês. Saída. RTF morreu, PDF morreu, só tem a saída no HTML, que é a do canto esquerdo. Por que é que eles tiraram isso aí? Não me perguntem, eles não perguntaram a minha opinião. Certo? Eu gostava muito da saída em Word, porque já dava para eu trabalhar. Mas, primeira sessão, quem são as classes? Quantas unidades eu tenho? Tá? Tratamento 2, GS, distância 5, 0, 2, 4, 6, 8, profundidade 2, 0, 10, 3 blocos, 1, 2, 3. Tenho 60 observações e não perdi ninguém. Certo? Esses 60 são 2 vezes 5, 10 vezes 2, 20 vezes 3, 60. Próxima coisa, qual é a variável? Semix seca, ou seja, o carbono microbiano na estação seca. E o modelo. O modelo inclui todas as fontes de variação conhecidas. Se eu tenho 20 tratamentos, eu tenho 19 graus de liberdade ligados ao tratamento. Se eu tenho 3 blocos, eu tenho 2 graus de liberdade. Ou seja, no pacote do que eu conheço, tem 21 graus de liberdade. Eu tinha 60 unidades experimentais, portanto, 59 graus de liberdade. Joguei 21 para o modelo, para as causas conhecidas, sobraram 38 para as causas desconhecidas, que o Sainz grosseiramente chama de híbrido. Eu suspeito que é a mesma coisa que o R chama, que é o que todo mundo chama. Eu não gosto, mas é o que todo mundo chama. Que é o resíduo, né? Que é o resíduo. Eu não gosto da expressão erro, porque fica parecendo Deu errado, né? que tem coisa errada. Na verdade é um resíduo, variação da causa. Soma de quadrado, grau de liberdade, quadrado médio, que é a variância, e o F. Ou seja, o F foi 1,84. A variação devido às causas conhecidas foi 1,84 vezes maior do que a do acaso. E bateu na trave, mas saiu. Não foi significativo. Maior do que 5%. Na verdade, nesse experimento eu chamaria isso de significativo pela natureza da variável. Não é porque é 5,06%. É que para essas variáveis e esse tamanho do experimento, eu uso 10% de significância. Ah, sim. Isso é biológico também ou não? Não tem a ver com isso? Não, porque carbono microbiano varia que só o campo. Certo? Na verdade, o carbono microbiano não varia tanto. Mas respiração microbiana e tudo que liga com respiração microbiana e carbono da biomassa microbiana, aliás, que é o carbono microbiano, eles têm uma alta variabilidade natural do método. Então, num experimento que não tem muitas repetições físicas, porque não pode ter, cada parcela dessa aí tem 1 hectare, então não dá para a gente colocar muita repetição física no experimento, vai ser difícil de encontrar significância no nível de 5%. Poderia ser feito nível de significância diferente para variáveis diferentes. Variáveis com maior variabilidade natural, 10%, e variáveis naturalmente menos variáveis. Carbono orgânico. Não está aqui, mas é outra variável. Naturalmente, carbono orgânico varia menos do que o carbono da biomassa. Porque o método é mais robusto. Mas eu não gosto da ideia de carbono da biomassa, carbono orgânico total, COT. 5%, carbono da biomassa, 10%. Fica parecendo que eu escolhi 10% somente porque não deu a 5%.
Então eu prefiro, não, eu vou usar, como eu tenho variáveis naturalmente, metodologicamente muito variáveis, eu vou usar 10% para todo mundo. Eu acho mais robusto dizer que eu vou usar um nível de significância menor, a chance maior de erro, para todo mundo, do que ficar selecionando de acordo com isso. Fica parecendo que é conveniente, né? Exato. Fica parecendo que eu selecionei porque era a única forma de encontrar diferença. Era a única forma de encontrar diferença, mas não selecionei desse jeito. Eu selecionei porque eu sei, o meu estudo mostra que aquilo ali varia muito, exceto quando você tem um número alto de repetições. E aí a própria repetição começa a aumentar a precisão, né? Aumentar a precisão estatística. Ok, até aqui? Uma coisa, colocando a 10%, vamos supor que o divisor pegar no pé. Ah, mas aí você justifica. Como é que você reduz isso aí? Lá no material-método você já disse porque colocou 10%. Pela natureza da variável, pelo número de repetições relativamente baixo em função do tamanho das unidades experimentais, nós escolhemos utilizar o nível de 10%. Até hoje, eu não tive problema quando eu coloco dessa forma. Artigo publicado na Catena. Então, depois você dá uma olhadinha em Lira Júnior 20, que tem essa frase para você pegar. Porque você está pensando no seu artigo. Lira Júnior 20 na Catena. Eu usei alguma coisa nesse sentido, bem explícito. Mas é um dos artigos que eu publiquei com 10%. Aliás, tem 2 artigos na Catena, os 2 com 10%. Lira Júnior e tem. Como o nome dela? Érica. Acho que é Silva. E também já teve outros artigos da equipe Gisele que eu ajudei na análise e faz isso. Até aqui, tá ok? Próximo bloco são as informações da análise. Tá? O modelo explica 50% do que aconteceu. O CV explica outros 50% por coincidência. É pura coincidência. A raiz quadrada de 9.792 é 99 e a média geral foi 197. Tá? Desses aí, a informação mais importante é o R2. Tá? Esse modelo só explicou 50% do que aconteceu. Por que isso? Bem, primeiro, tem uma alta variabilidade natural da variável. Segundo, tem o fato que eu fiz uma análise errada. Estou usando aqui, e eu falei para você no início, que essa análise é problemática. Tá? Dessa forma que foi feita. Estou usando como um exemplo, mas ela tem limitações que a gente vai ver no nosso próximo assunto. Pegando tipo 1, tipo 3, certo? Eu acho que é foto. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Não é? Usando o tipo 1, mas a gente usaria normalmente o tipo 3, o que é que nós temos aqui? Quais foram os efeitos significativos? Distância. E com dado, professor? Vou fazer um zoom lá, no meu óculos aqui. Deixa eu ver se tem. Opa. Veja se é contra ou mais, professor. O problema é que não estou conseguindo, gente. Vamos aqui. Acho que se parar de apresentar e der o zoom direto no PowerPoint.
Deixa eu salvar aqui antes que a gente perca o que eu já. Achei. Volta. Volta, não vai pra frente não. Ai, ai. 10-0 aqui.